Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanho do Componente de História e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E para a gente começar bem a nossa aula, vamos verificar qual é o título? A nossa aula de número 71 tem como título Quem não se comunica se trombica. E no nosso objeto de conhecimento nós vamos verificar o seguinte: povos da antiguidade na África, egípcios no Oriente Médio, mesopotâmicos e nas Américas, pré-colombianos e formas de registros históricos das sociedades antigas. Quer saber mais sobre esse conteúdo? Me acompanha na aula. Então, meus queridos, nós vamos falar um pouco sobre as questões dos meios de comunicação da antiguidade, né? Mas, antes disso, você observa que aqui, perto de mim, tem vários símbolos representando alguns dos meios de comunicação que nós utilizamos hoje, como, por exemplo, a questão dos e-mails, a questão dos aparelhos eletrônicos, como smartphones, como notebooks, a questão também da música, das mídias sociais, de modo bem generalizado, que claro que tudo isso acaba sendo amarrado pelo aquele simbolozinho que está ali no meio, que é da internet. Hoje em dia, né, os nossos meios de comunicação, sejam eles quais forem, né, nós utilizamos de modo muito concentrado, todos eles interligados com a internet. Mas fica uma grande pergunta nesse momento para a gente começar a refletir durante a nossa aula. Quais os principais meios de comunicação que eram utilizados na antiguidade? Você já parou para pensar? Como é que as pessoas se comunicavam antes da existência da internet? Ainda não parou para pensar? Bem, nós vamos falar um pouco sobre essas questões na nossa aula. Então, um dos povos que desenvolveu um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo foi a sociedade egípcia. Então, você já deve ter entendido que uma das principais formas de comunicação da antiguidade é, sim, a escrita. E, claro, não só naquele momento, como até hoje nós utilizamos ainda o sistema de escrita. Claro que não da mesma forma, claro que também não são iguais os sistemas que temos hoje, diferentes, são bem diferentes daqueles da antiguidade. Mas um dos grandes exemplos é a escrita hieroglífica que foi desenvolvida no Egito Antigo. Olha só o que diz. A escrita no Egito Antigo era uma das mais fascinantes e complexas no mundo antigo. Conhecida como hieróglifos, essa forma de escrita utilizava símbolos e figuras para representar palavras, ideias e até mesmo os sons. Ou seja, enquanto nós hoje utilizamos as nossas letras que formam sílabas, que formam palavras, que formam frases, que formam textos, naquele momento as imagens queriam representar muito mais coisa do que nós as consideramos hoje, né? Então, nesse momento, a escrita hieroglífica foi uma das principais formas de comunicação, principalmente dentro do Egito Antigo. Então, meus queridos, os egípcios utilizavam essa escrita principalmente em monumentos, papiros e tumbas. E foi preservada ao longo dos séculos, né? Os hieróglifos eram compostos por uma mistura de ideogramas que representavam conceitos e fonogramas, ou seja, todas as imagens que estão ali desenhadas, né, esses pictógrafos, os sinais pictográficos ali representam de fato uma ideia, eles têm um conceito em si, sem a necessidade, né, de nós termos letras para formar símbolos ali, ou melhor, formar as sílabas e depois palavras e as demais frases longas, como por exemplo no nosso português. Nesse momento não. Nós temos ali esses símbolos, esses desenhos que representam em si essas ideias. Então, meus queridos, a escrita hieroglífica tinha uma importância muito grande dentro do Egito Antigo. No entanto, é importante a gente frisar também que nem todo mundo tinha acesso, nem oportunidade de aprender a ler e escrever dentro do Egito Antigo. Aqui comigo você acompanha, né, a formação da pirâmide social, ou seja, da divisão por classes dentro da sociedade do Egito Antigo. No topo nós temos a figura do faraó, que era o rei, quem comandava a nação de modo geral. Abaixo dele nós temos os sacerdotes, os nobres, seguidos pelos soldados, e abaixo deles temos os mercadores, artesãos e os chamados escribas, que era quem anotavam tudo, tomavam nota de tudo que acontecia dentro do império. E na base da pirâmide ali, ó, fazendo essa base de principalmente trabalhadores, quem compunha? Camponeses e fazendeiros e os escravos, que eram quem realizavam os chamados trabalhos
forçados. Mas essa estratificação servia não só para definir as classes sociais, como também para definir quem tinha direito de aprender a ler e escrever. Como, por exemplo, apenas sacerdotes, nobres e escribas é quem podiam ter esse privilégio. Afinal de contas, nem todo mundo tinha condições sociais, muito menos, era nascido numa classe nobre o bastante para ter essas condições, para ter esse privilégio. Além do mais, o sistema de escrita egípcio contava com aproximadamente 12.000 caracteres, o que tornava um tanto quanto difícil o domínio pleno, da capacidade de saber ler e escrever naquele momento. Mas, para além, dos hieróglifos egípcios, temos também um outro sistema de escrita que surgiu dentro dessa antiguidade, já lá na região da Mesopotâmia. Ok? Então, na região da Mesopotâmia, onde floresceram civilizações como a Suméria e a Babilônia, a escrita também teve um papel fundamental, um papel importantíssimo, e é nesse momento aí que nós vamos ter o desenvolvimento, por exemplo, da chamada escrita cuneiforme. Então, para exemplificar um pouco mais a respeito da escrita na Mesopotâmia antiga, trouxe para vocês aqui um exemplo que é a questão da escrita cuneiforme, que é um dos principais sistemas de escrita desenvolvidos naquele momento da antiguidade. Dentro da Mesopotâmia temos então os sumérios tendo essa importância. Mas como é que eles desenvolveram esse sistema de escrita? Como é que eles utilizavam, como é que eles faziam? Naquele momento, os sumérios não tinham criado ali um tipo de papel, assim como os egípcios criaram os papiros, Então, eles se utilizavam de uma outra técnica, que era de se utilizar tábuas de argila. Sim, eles utilizavam a argila para esculpir ali as suas tábuas. E depois, o que eles faziam? Escreviam, escreviam, escreviam. Se esses registros não fossem tão importantes, o que eles faziam? Apagavam antes da tábua de argila secar. Mas se esses registros fossem importantes, eles colocavam essas tábuas em um forno para assar e preservar as informações que estavam contidas. E para que eles pudessem esculpir essas informações nessas tábuas de argila, eles utilizavam aquela ferramenta ali na parte de baixo que era chamada de cunha, ou seja, um objeto pontiagudo que lhes permitia fazer esse processo de escrita. Já que utilizam uma cunha para escrever, por isso é chamada de escrita cuneiforme, por conta da forma como ela era realizada nas tábuas de argila, com um instrumento em forma de cunha, ou seja, um objeto pontiagudo. Nós já verificamos um pouco sobre a escrita egípcia, que contava com aproximadamente 12.000 caracteres. Visualizamos um pouco também a respeito da escrita mesopotâmica, que contava com mais ou menos 6.900 caracteres. Então, não era nada fácil aprender a ler e escrever na antiguidade. Mas também temos que falar um pouco sobre o sistema de escrita dos chamados povos pré-colombianos. Sim, bem antes da chegada do europeu aqui ao continente americano, nós tínhamos sim sociedades muito bem desenvolvidas. Então, antes da chegada dos europeus, dos colonizadores europeus, diversos povos pré-colombianos habitavam as Américas e muitos deles desenvolveram sistemas de escritas próprios. Ou seja, quando nós falamos em povos pré-colombianos, estamos falando antes de Colombo. Lembra 1492, quando se diz que oficialmente as Américas foram descobertas por Cristóvão Colombo? Então, muitos povos já habitavam essa região muito antes da chegada do Colombo. Então, são esses povos que tinham sociedades desenvolvidas, bem como também acabaram desenvolvendo sistemas de escrita. Então, meus queridos, entre os exemplos mais conhecidos está a escrita maia, que floresceu na região da Mesoamérica, onde hoje estão localizados países como México, Guatemala e Honduras. Então, a escrita maia era um sistema logográfico e silábico com mais de 800 glifos diferentes. Então, você pode ter certeza que não era nada fácil aprender. E esses glifos representavam palavras e sílabas. Aqui tem um exemplo para vocês aqui, tá? Que é um desses códices que foi gerado naquele momento, e era utilizado principalmente em inscrições em monumentos, cerâmicas e esses chamados códices.
né? Sendo estes últimos uma forma de livro feito de cascas de árvore e papiro, uma espécie de papiro que foi desenvolvido naquele momento aqui na Mesoamérica. E além dos maias, outras civilizações pré-colombianas, como os astecas, os incas, também desenvolveram sistemas de escrita, embora sua extensão e complexidade sejam objetos de estudos e pesquisas em constante evolução, porque até hoje não sabemos com toda certeza a extensão dos conhecimentos e da escrita dos povos pré-colombianos. E agora, vamos ao nosso aplicando. Então, vamos verificar qual é a nossa questão do aplicando. A questão diz o seguinte: qual das seguintes civilizações antigas desenvolveu a escrita hieroglífica? Letra A, Grécia Antiga. B, Egito Antigo. C, Império Romano, ou letra D, China Antiga? Tenho certeza que vocês estavam ligadinhos aí na aula e já mataram a charada de qual é a resposta correta, não é? Mas vamos conferir aqui qual é a nossa alternativa correta. Para quem assinalou a letra B como resposta correta, você acertou, com toda certeza você está certo. Então vamos lá verificar o nosso comentário a respeito da questão. Diz o seguinte, o nosso gabarito comentado: a escrita hieroglífica foi desenvolvida no Egito Antigo e era uma das formas mais complexas e fascinantes de escrita do mundo antigo. Os egípcios utilizavam hieróglifos em monumentos, papiros e tumbas, representando palavras, ideias e até mesmo sons por meio de símbolos e figuras. Até porque a gente sabe, né, que esses ideogramas ali, essas ideias que eram representadas pelas figuras, na verdade pelos símbolos pictóricos, tinham ali a intenção de representar conceitos complexos e não apenas o som de uma palavra, como é, por exemplo, no nosso alfabeto. Além disso, essa forma de escrita era denominada pelos escribas, ou melhor, dominada pelos escribas, membros de uma elite educada que detinham o conhecimento para interpretar e registrar informações importantes da sociedade egípcia. As demais opções, A, Grécia Antiga, C, Império Romano e D, China Antiga, apesar de terem tido avanços significativos em outras áreas, não desenvolveram a escrita hieroglífica. Tiveram, claro, sim, seu papel importante no desenvolvimento de alguns sistemas de escrita, mas não na escrita hieroglífica, porque, por exemplo, na Mesopotâmia, tivemos a escrita cuneiforme, né? E no Japão temos os kanjis ali, na China também, né? Uma nova forma de escrita, claro, tão antigas até mesmo quanto essas outras que nós verificamos, mas que são feitos de uma forma diferente. E agora, meus queridos, eu quero convidá-los para as nossas considerações finais. Então, meus queridos, na nossa aula nós verificamos um pouco sobre a escrita e em diferentes lugares, em diferentes momentos, a gente verificou que existiram sistemas de escritas diferentes, como, por exemplo, no Egito Antigo, onde nós tivemos os hieróglifos, que eram utilizados nos papiros, nas tumbas, né, que eram as pirâmides, que serviam de tumba principalmente para os faraós e pessoas importantes. E claro também que nós verificamos que esse tipo de escrita foi dominado de modo muito grande no Egito Antigo por quem? Pelos chamados escribas. Claro, alguns sacerdotes também, pessoas de nobreza, aprendiam a ler e a escrever. No entanto, basicamente os escribas é quem tomavam de conta dos processos de registros e por isso eles dominavam de um modo bem mais satisfatório ali a questão da escrita no Egito Antigo. Além do Egito, nós verificamos um pouco sobre a Mesopotâmia, onde a gente viu que foi desenvolvida a chamada escrita cuneiforme, onde se utilizava aquele objeto pontiagudo em forma de cunha para se escrever nas tábuas de argila e que foi desenvolvida ali a partir do povo sumério. E claro que ganhou aí uma grande importância, isso se disseminou entre outros povos e começou-se a se utilizar a escrita cuneiforme como forma ali de se anotar as questões financeiras e políticas do império. Além do povo sumério, outros povos também, né, tiveram proveito desse sistema de escrita. Além de Egito, Mesopotâmia,
verificamos também um pouco sobre os povos pré-colombianos, que antes da chegada do colonizador europeu, já tinham aqui diversas sociedades estabelecidas e desenvolvidas e que também acabaram desenvolvendo um sistema de escrita, como por exemplo o povo maia, que criou os chamados códices. Exemplo, tivemos aqui o códice de Dresden, que mostrava ali, né, as figuras, os desenhos ali com esse sentido de trazer conceitos aplicados ali à questão não apenas da escrita, como também da fala ali, a sonoridade que tudo isso representava. E claro que esse processo de desenvolvimento de escrita desses povos garantiu o seu processo também de crescimento, né, nas questões econômicas e tudo mais. Meus queridos, antes de finalizar, tem um lembrete importante para vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e de seguir @Contraturno Digital. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula.